Olá, meus irmãos, boa noite, graças a paz, tudo bem? A gente vai rapidamente fazer uma breve reflexão, alguns comentários sobre um texto bíblico e nesses comentários, nosso desejo é que juntamente conosco você possa aprender mais um pouco do Senhor, tá bom? Na sua casa você pode ler o texto, é o texto que se encontra no livro do Evangelho de João, capítulo 9. É uma história muito linda, uma história bem completa, de um milagre bem completo, onde o Senhor se demonstra aquele Deus misericordioso, poderoso sobre todas as coisas. É, é o texto que conta a história de um homem que é cego de nascença, né? Um homem que ele nasceu cego e passou a sua vida a mendigar na porta do templo. E nessa história nós podemos ver muitas situações onde, por exemplo, pessoas se levantam contra Jesus, né, querendo desfazer aquele milagre, pessoas que não creem, não acreditaram naquele milagre, outras pessoas que conheciam o homem que recebeu o milagre, o cego, e em outro momento ficaram em dúvida se realmente era ele ou não, porque conheceu ele desde sempre como cego e agora passaram a conhecê-lo, a vê-lo novamente como um homem curado, totalmente diferente. E como o Senhor manifestou a sua glória, o seu poder sobre a vida daquele homem, né? Trazendo não somente uma cura física, mas também a cura espiritual. Amém? Que é o Joabe, nosso irmão em Cristo, da igreja da Espaço e Vida de Piripiri. E juntos aqui a gente vai fazer alguns comentários breves e esperamos em Cristo que nós possamos crescer mais e mais, tá bom? Você quer já começar fazendo algum comentário, Joabe? Sim, se nós percebermos, desde o início dos milagres de Jesus Cristo, ele sempre tinha curado geralmente pessoas que eram cegos por acidente ou por alguma doença. Esse caso era mais característico pelo fato de ele ser cego de nascença. Então, é meio que, podemos dizer, um milagre maior, né, com uma dificuldade maior, mas não existe isso para Deus. E desde o início do milagre em que ele é curado por Cristo, ele já começa a ser questionado, né? Os fariseus, os judeus começam primeiramente os discípulos, né? Perguntam se por que ele tinha nascido, né? Nascido Nascido com aquela cego, né? doença, se era ele que tinha pecado por causa de algum pecado dele ou por causa que os pais deles tinham pecado e por causa disso Ele recebeu ele recebeu tipo um castigo por causa do do pecado dos pecado. pais. E vemos já Jesus Cristo falando, olha, não é isso, não é nem porque ele pecou e nem pelo fato de os seus pais terem pecado, mas o principal objetivo dele ter nascido daquela forma foi porque já estava preparado. A glória de Deus deveria ser manifestada através daquele milagre. Isso é maravilhoso porque a gente consegue enxergar que nessa história, quando você começa a ler, né, as pessoas ficam mais preocupadas em saber o que ele fez, o porquê que ele fez e como ele conquistou aquela doença, aquela enfermidade. Nós sabemos que quando o pecado entrou no mundo, muita coisa ruim aconteceu. Mas também não vamos dizer que toda coisa ruim é consequência do pecado. Às vezes, na verdade, né? De É, fato né? Mas tem situações que nós passamos na nossa vida, tipo provações, por exemplo, que muitas das vezes são para realmente manifestar a glória de Deus. Às vezes o Senhor permite que passamos por situações difíceis para que no fim nós possamos exaltá-lo com o livramento que ele nos dá. No caso aqui desse homem, Jesus ele fala que não foi ele que pecou, não foi os pais deles que pecou, na verdade, mas que aquilo aconteceu na vida daquele homem para que a glória de Deus fosse manifesta, para que as pessoas entendessem realmente que Deus é o Todo-Poderoso, tem poder para curar não só aquelas pessoas que, como o Joab falou antes, vinham decorrente de uma doença que apareceu no meio da sua vida e ocasionou algo pior, ou alguém que simplesmente era bom e ficou aleijado, mas manifestar o poder dele em alguém que realmente nasceu numa condição diferente dos outros, né? Uma pessoa que realmente era cega de nascença, ao ponto das pessoas conhecerem aquele homem desde do seu nascimento como cego. No decorrer da história, quando o homem é curado, os fariseus, né, ao questionarem, manda chamar os pais dele para realmente comprovar com os pais se ele realmente era cego. Né? Vem cá, esse é seu filho, realmente ele era cego? Aí os pais, né, declaram, sim, é nosso filho, sabemos que ele nasceu cego e que agora enxerga, né? E nós podemos ver que Deus, nesse contexto geral, ele tem poder
sobre situações que realmente parecem impossíveis, né? Coisas que sim. aos nossos olhos não tem como mudar de forma alguma, né? Por exemplo, reverter uma cegueira de nascença é algo bem difícil, possível, mas é bem difícil. Mas naquela época era mais impossível ainda, sendo feito por homens. Mas Deus, ele mostrou que ele realmente tem poder sobre qualquer tipo de coisa que possa aparecer nesse mundo, né? Sobre tudo aquilo que se recaia sobre as pessoas. E o interessante também é que toda vez que alguém vinha falar com ele, né, se ele realmente era cego, quem foi que curou, ele sempre com ênfase, com verdade, ele falava: sim, sou eu era aquele cego que vocês conheciam antes, agora eu enxergo. Jesus, um homem chamado Jesus me curou, né? E ele sempre declara: sou eu era cego. E essa verdade também tem que estar no nosso coração, da gente entender que uma hora nós éramos realmente cegos, nós não conhecíamos a verdade. A Bíblia fala que o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Todos nós, antes de conhecer o Evangelho, nós somos cegos, nós não conseguimos enxergar a verdade. Mas a partir do momento que nós conhecemos a verdade, nós passamos a enxergar aquilo que realmente Deus tem para a humanidade, que é a sua graça, é o seu perdão, a salvação que é em Jesus Cristo. Não é verdade? E é tão interessante que, justamente nesse contexto que acontecia essa história, Jesus Cristo já havia falado antes que ele era a luz do mundo, né? Eu sou a luz do mundo. Quem está em mim não andará em trevas. Então, ao observarmos essa história desse homem, nós podemos tirar lições profundas para a nossa vida justamente sobre isso. Se você por acaso estiver achando que não está entendendo o mundo, entendendo a palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo, ele é a luz, ele há de iluminar o seu coração. E quando nós já nascemos em trevas, já no pecado, consequência do nosso pecado. Mas a esperança é justamente essa, de que mesmo que, por mais trevas que nós estivermos, se Jesus Cristo chegar ao nosso coração, ele há de iluminar e transformar a nossa vida, assim como transformou a vida desse homem. Jesus curou primeiro ele da doença física e agora nós iremos perceber a principal cura que aconteceu. Mais na frente, a partir do versículo 35, 36, o Senhor Jesus chega até aquele homem ao saber que ele foi expulso da presença dos fariseus, da sinagoga, né? Aquele homem que foi expulso da sinagoga, agora ele é novamente atraído pelo Senhor da igreja, pelo Senhor dos senhores, aquele que é soberano sobre toda e qualquer coisa. E ao dar aquela cura física para aquele homem, posteriormente nesse segundo encontro, o Senhor, ele se apresenta para aquele homem como o Senhor, né? O Filho de Deus. No versículo 35, ele pergunta: crês tu no Filho de Deus? Jesus ouviu que expulsaram da sinagoga e encontrou disse: você crê no Filho do Homem, Cristo no Filho de Deus, né? E ele pergunta: quem é ele, Senhor, para que eu possa crer? Jesus disse: você já tem visto, e é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E a Bíblia diz que em seguida ele o adorou. Quando nós temos os nossos olhos abertos, quando nós reconhecemos quem Jesus é como nosso Senhor, como aquele que é Filho de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, que veio para derramar suas graças e misericórdia sobre o homem, que veio para trazer a salvação, nós não temos uma outra atitude a não ser uma atitude de adoração e rendição e entrega a esse Deus, a esse Jesus maravilhoso. E assim, nesse contexto geral, onde Jesus ele cura fisicamente, Jesus ele prova que ele realmente é o Senhor, onde ele traz a salvação para aquele homem, faz com que ele enxergue quem ele é como Filho de Deus, é o que nós queremos rapidamente nesse breve vídeo mostrar para você. Por mais que a sua vida possa parecer que esteja difícil, esteja em trevas, que talvez a sua condição você ache que não tenha mais jeito, que você cresceu assim, você tem uma vida errada, que não tem mais como se consertar, tem até uma frase que diz que, acho que é frase de Facebook, né, que diz que pau que nasce torto, o pessoal diz que morre torto, né? Só que a gente muda para que pau que nasce torto, carpinteiro Jesus endireita. Né? Jesus ele tem poder para transformar qualquer vida, qualquer história, e assim como ele fez na nossa vida, ele também pode fazer na sua vida. E você que já tem esse Jesus como Senhor da sua vida, continue firme, continue o adorando, buscando, crendo que ele vai estar sempre pronto para te abençoar, tá bom? Eu quero agradecer
ao Joab por ter me ajudado nessa gravação desse vídeo. E a nossa oração é que o Senhor abençoe mais a sua vida em nome de Jesus, tá bem? Em breve estaremos juntos para a glória do Senhor. Deus te abençoe.